Boa noite, vamos começar agora. A ideia hoje é a gente falar um pouco sobre design associado à inteligência de dados, né? Mas antes de começar, queria falar um pouco de quem é o Dimitri na fila do pão aí, se puder passar, por favor. Bom, eu sou executivo de tecnologia, eu trabalho com tecnologia há um pouco mais de 10 anos, sou cofundador de uma EdTech, o Afrofile. Né? O Afrofile ele tem essa missão de levar educação sobre a história brasileira para escolas e também sobre a Versões Day Starter, que é uma escola portuguesa que trabalha com tecnologia. Vamos lá. Bom, falando um pouquinho, eu já passei por algumas empresas de tecnologia como a Mercado Livre, Vivo, Mutante, enfim, e iFood. Lá eu pude liderar times de design, né, times de dados, e foi um aprendizado super importante, né, que eu tive ali nesse processo de experiência profissional. Também pude colaborar com muitos projetos assim relevantes. E eu vou contar um pouquinho aqui para vocês sobre como a gente pode associar, né, o design à tecnologia, como a gente pode associar o design a dados e como que a gente consegue tornar o dado acessível ali para as pessoas, né? Especialmente quando a gente fala de empreendedorismo, né, inovação. Mas bora lá. Bom, falando um pouquinho mais do Afrofile, né, acho que ele tem muito essa pegada, né, de unir pessoas, conhecimento e tecnologia. Né? A gente une e caminha por esse processo, por essa metodologia, para a gente poder pensar numa solução que seja adequada ali para aquelas pessoas que, de fato, precisam ser impactadas pelo conhecimento da história brasileira. Né? E essa é a plataforma, depois convido vocês para conhecerem, né, afrofile.com.br, e ali a gente aplica um pouco de tudo isso que eu estava comentando no início e que a gente vai falar com mais detalhes daqui em diante. Pode ir. Mas vamos lá, vamos começar. Vamos falar de design associado à inteligência de dados. Antes de falar de design, eu queria entender com vocês se vocês sabem o que é prototipação, né? A prototipação, no final do dia, ela é uma forma de a gente criar uma representação de algo que simule o funcionamento de uma invenção. Então, se eu tenho um produto, antes de eu lançar ele para o mercado, eu vou fazer um teste com as pessoas, vou perguntar para elas o que elas acham, e antes de eu escalar esse produto, eu vou prototipar e vou testar. Então, a gente pode escalar um produto, a gente pode testar um produto, a gente pode testar um serviço, mas é principalmente você capturar a informação das pessoas, entender, né, o que elas acham daquele produto ou serviço, você vai dar uma ideia e também você reduzir custo, né? Então, como é que a gente consegue reduzir custo? Testando, porque eu não preciso escalar e colocar um negócio na rua e gastando muito dinheiro com isso, né? Então, fazendo um teste simples de um produto ou um serviço, eu consigo ali fazer uma validação de uma ideia. Então, como eu falei, né, a gente consegue prototipar sistemas, a gente consegue prototipar produtos, a gente consegue prototipar também, né, pode passar, dados. Então, como é que a gente pode trazer esse conceito de prototipação, de teste, para dados, né? Vamos lá. Prototipação de dados, no final do dia, é uma forma de a gente mapear jornadas, né? A gente identificar ali um comportamento de uma pessoa, de um consumidor, sem a gente apostar numa solução que a gente não validou ainda, né? Então, como que eu desenho uma pessoa que representa aquele meu cliente, como que eu mapeio uma jornada que vai representar o uso do meu produto, né? E aí, para isso, a gente tem dois processos. E aqui eu queria fazer uma associação de design e dados. O primeiro é o processo de dados. O processo de dados, ele passa por várias camadas, né? Algumas pessoas aqui já trabalham com isso, conhecem bem, que é uma etapa de estruturação de dados, quando você mapeia a fonte de dados, é quando você valida algumas hipóteses, é quando você começa a ter um conhecimento mais preditivo, você vai começar a identificar o que pode acontecer no futuro, prescritivo e cognitivo. Então, quanto mais maturidade analítica eu tenho, mais valor eu consigo gerar para o meu negócio. Seja ele um negócio né, que está começando agora ou uma empresa mais madura. Pode passar. Mas como é que o que isso significa na prática? Né? Se eu tenho mais maturidade analítica, ou seja, se eu conheço mais sobre dados, eu vou conseguir ter clientes mais satisfeitos, porque eu vou conseguir oferecer um produto mais adequado à necessidade dele, eu vou ter um negócio mais rentável, e vou ter um processo mais amadurecido também enquanto empresa. Né? E aí, quando a gente fala de processo de design, parece super diferente do que a gente falou do processo de dados,
Mas o processo de design, ele é mais ou menos isso aqui. Parece um grande rabisco no começo, mas no final a gente vai ter muita clareza, né? Então, se eu consigo, primeiro, imergir, entender, falar com o cliente, falar com o meu fornecedor, falar com as pessoas, entender o mercado e tal, eu vou ter informação suficiente para ter clareza do produto que eu tenho que desenvolver. Eu não vou sair desenvolvendo algo sem nem ter conhecido o meu cliente, conhecido o meu produto, conhecido o meu contexto, né? Esse aqui é um processo que a gente chama no design de design Kaggle, né? Que é primeiro você conversar e ter muita informação para depois você ter muita clareza na solução que você vai desenvolver. Boa. Aí, seguindo aqui, a gente tem o duplo diamante. Talvez alguns de vocês já devem ter ouvido falar. O que é o duplo diamante, né? Ele vai ajudar a gente a projetar a coisa certa e projetar também as coisas certas, né? Projetar para entender a coisa certa, para depois eu, de fato, ter uma solução que vai ser aderente. Então, traduzindo aqui, primeiro eu vou partir de um problema. A gente falou muito sobre isso hoje, né? Quando a gente fala de entender a dor que meu negócio quer resolver, é exatamente isso, né? Então, putz, será que eu falei do Afrofile no início? Será que eu conheço bem qual é o contexto das escolas? Será que eu conheço o contexto dos professores? Quais dores que eles têm para trazer a história afro-brasileira nas escolas no dia a dia, né? Então, eu vou fazer uma imersão, vou conversar com professores, vou entender, olhar para dados, para, a partir disso, eu ter uma definição. Será que uma plataforma ela vai ser o ideal para que centralize os conteúdos e os professores consigam repassar esse conhecimento para os alunos? Esse é um caminho. Então, eu primeiro vou me aprofundar, depois eu vou definir um ponto de partida para eu desenhar uma solução, eu vou fazer um teste, né, eu desenvolver um teste dessa solução potencial, e depois eu vou ter, de fato, ali uma solução que vai ter muito mais probabilidade de ser assertiva, porque eu consegui identificar todo o problema no início do processo, né? Pode passar. Então, quando a gente fala de design associado ao uso de dados, inteligência de dados, né, a gente criou uma metodologia que une os dois, né, que a gente chama de Data Driven Journey, ou seja, jornada orientada a dados. E aí, a gente une o duplo diamante, que eu acabei de explicar, do Design Thinking, e também as etapas dos dados. Então, imagina o seguinte, eu vou primeiro entender o problema, ou seja, eu defino qual é o objetivo do meu time em termos de levantar essas informações, eu entendo as regras do meu negócio, se eu trabalho com turismo, quais são as regras do turismo? Se eu trabalho com educação, quais são as regras de educação? E assim por diante, né? Eu vou também olhar para essas bases de dados, então, por exemplo, digamos que eu trabalho com turismo, né? Quais são os clientes que hoje querem comprar o meu serviço, né? Qual é a faixa etária que eles têm? Qual a região do Brasil que eles moram? Quais são os hábitos que eles têm de viagem? Qual a recorrência que eles viajam? Tudo isso, né, todas essas informações são importantes para que vocês entendam esse contexto, que é a etapa inicial de entender o problema, né? A segunda etapa é mapear oportunidades. Então, uma vez que a gente conseguiu, né, validar e entender essas informações, né, eu consigo entender um comportamento recorrente desses clientes, né? Eu consigo ter uma visão geral das possíveis jornadas, ou seja, eu pegar o turismo mais uma vez como exemplo, né? Tem pessoas que vão viajar, exemplo, eu sou casado, tenho 2 filhos e tenho dificuldade para achar roteiros para ir com criança. Eu tenho um perfil, mas outra pessoa, né, que putz, é solteiro ou solteira e tem mais independência, não tem tanta limitação, pode ir para um lugar que é um pouco mais diversificado, que não precisa ter uma estrutura tão robusta em termos de cidade, vai ter um outro comportamento, né? Então, a partir disso, você consegue ter mais clareza das possibilidades dos produtos que vocês podem criar. Na etapa seguinte, a gente começa a falar de uma análise exploratória, né? Então, eu vou começar a correlacionar a jornada. Por exemplo, o Dimitri é casado e tem filho, e um amigo dele não é casado, é solteiro, mas eles têm pontos em comum em termos de interesse de lugares para viajar, né? E aí, a partir disso, você consegue também pensar em produtos que conversam com os dois em determinados trechos ali daquela jornada, né? Então, você começa a definir essa correlação entre os comportamentos dos clientes, no intuito de você identificar esses padrões e recorrência de comportamento. E depois disso, você vai conseguir definir a persona do seu produto ou serviço de maneira muito mais assertiva, né? No caso da Afrofile, a gente sabe que temos 3 públicos. O primeiro são os professores, o segundo são as pessoas do movimento negro, e o terceiro são as pessoas não negras, porque os 3 têm interesse e sabem da importância, ou boa parte sabe da importância de conhecer sobre a história afro-brasileira.
Então, é muito importante... E, assim, a gente só criou essas personas a partir dos dados que a gente levantou, pesquisa que a gente fez e tudo mais. Então, se você faz uma persona sem essa pesquisa, sem ter esse entendimento e sem ter essa profundidade, você vai ter mais dificuldade, obviamente, para poder escalar o seu produto também, para ele ter adesão, né? E a última etapa é você poder fazer algumas ações rápidas, que são tiro curto, né? E ações estruturantes. Um exemplo de uma ação rápida é o que eu posso fazer desde já, um MVP, um protótipo do Afrofile, para que as pessoas já testem aquela solução, já vejam se é aplicável no dia a dia do professor, e eu não gaste muito tempo e consiga escalar rápido. E uma ação estruturante é, cara, eu preciso criar algo automatizado que ele não precise ainda acessar o site, levantar as informações para depois construir o plano de aula, né? Então, vocês pensarem em ações rápidas e ações estruturantes é importante no negócio para que vocês consigam ter mais perenidade, né? E depois você disponibilizar isso em novos canais, né, novos lugares, para novos públicos, e iterando e aumentando essas funcionalidades do seu produto. Então, esse framework aqui, lógico, vamos pensar que cada negócio de vocês é diferente, está em estágio diferente, mas ele é super adaptável para diferentes contextos, né? Vocês podem depois fazer um teste, na semana que vem, já entender como é que vocês se conectam a esse. Tanto esse quanto o duplo diamante que eu comentei agora há pouco. Pode passar, por favor. Boa. Eu vou comentar agora um pouco para vocês de um outro framework que é super simples e que já dá uma baita clareza dos problemas quando você quer resolver, né? É algo ali relevante no seu dia a dia. Só tomar uma água, gente. Boa. Aqui a gente está falando do... Ele chama desafio de design. Então, imagina o seguinte. Quando você tem um framework, você coloca ali qual que é o problema que eu quero resolver, né? Qual que é a relevância que ele quer criar, qual é o contexto desse problema e um problema em formato de pergunta, né? Eu vou pegar um outro segmento como exemplo, telecomunicações. Vamos pensar na Vivo, na Claro, que a gente já teve muita dor de cabeça na vida aí para contestar conta e etc. Digamos o seguinte, eu tive um problema com uma conta, não consegui pagar essa conta e eu preciso entrar em contato com a Vivo para negociar essa conta, com a Claro ou qualquer telecom. Esse é o problema que eu quero resolver. Qual que é a relevância? Que indicador que pode falar para a gente que a solução que a gente vai criar, ela resolveu essa dor? Eu preciso pensar no indicador, né? Ou seja, reduzir o número de chamadas no atendimento é um indicador possível aqui. O contexto, putz, o Dimitri ele se enrolou, né? Ele não teve como arcar com todas as contas, e aí ele precisa agora renegociar essa conta. Esse é o contexto. E a última etapa ali é uma pergunta, ou seja, como é que eu transformo esse problema numa pergunta? Como poderíamos pensar numa solução que ajudaria o Dimitri a regularizar a situação dele, que está com uma conta em atraso, né? Sem que ele tenha que ligar para a telecom? Que ele pudesse fazer isso no aplicativo, que ele pudesse fazer isso em qualquer outro lugar. Então, esse framework, pensem no negócio de vocês, que ele também é super adaptável. Qual que é o problema que vocês estão querendo resolver com o negócio de vocês, né? Até chegar nessa pergunta, e vocês vão ter muito mais clareza do problema que vocês querem resolver. Pode passar, por favor. Eu vou trazer aqui um case de telecom, né, que eu tive a oportunidade de participar desse projeto, né? E a gente usou esse framework para chegar nessa pergunta. Em que momento o cliente deixa de ver valor na TV por assinatura e por que ele decide cancelar? Pode parecer óbvio, né? Putz, tem streaming, tem Netflix, você tem Amazon, você tem vários outros streamings ali. Por que eu preciso de TV por assinatura? Vou explicar para vocês que não é tão simples a resposta, mas vamos lá. Aqui a gente fez esse workshop, né, de cocriação, onde a gente definiu aquele framework que eu acabei de explicar para vocês, né? Pode passar, por favor. E aí a gente primeiro entendeu o negócio, né? Qual que é Volta por favor, eu acabei pulando. Entender o negócio. Então, quais são os números que a empresa acompanha? Como é que é a dinâmica da equipe de vendas? Como é que é o processo de atendimento? Tem algum trâmite regulatório? No caso de telecom, tem, porque você tem a Anatel ali, enfim, você tem outros órgãos regulatórios em outros segmentos, como a ANS em saúde, assim por diante. Pode passar. E aí a gente foi entender também a estrutura de dados, né? Então, foi entender quais eram os ambientes, quais eram os sistemas, as linguagens, as bases de dados, e a gente começou a estruturar essas informações dentro de um banco de dados. Pode passar.
Outra coisa que a gente fez foi conhecer o negócio, né? A gente foi visitar a operação, entender, conversar com o time de atendimento. A gente foi fazer pesquisa na internet para entender como é que estava funcionando esse comportamento de migração do streaming, né, no Brasil. Porque hoje a gente tem muito mais streamings do que naquela época, inclusive, né? Na época a gente tinha ainda Netflix, a Amazon chegando. Hoje a gente tem Paramount, tem uma série de outros streamings e que esse cenário ficou até mais complicado para as telecoms. E a gente foi olhar para concorrentes, né? Então, como é que... Beleza, sabemos como é que está o mercado e como é que está a Netflix e a Amazon. O que eles oferecem? Qual que é a forma de você cancelar? Hoje alguém já cancelou a Netflix alguma vez na vida? Já fez? É super simples, não é? E hoje para você cancelar a telecom é fácil? Um serviço? Então, e assim, aí que está o X da questão. Você sabe que você pode cancelar fácil a Netflix e amanhã você já pode contratar de novo. E essa simplicidade que envolve também design e usabilidade, né? Não tem problema em fulano de tal querer sair da Netflix, mas ele sabe o valor que está entregando em termos de serviço, né? E ele sabe também que uma hora ele pode voltar, porque eu tenho muitos títulos ali, então ele pode voltar. Pode passar. Agora, para a segunda etapa, a gente mapeou, né, todas as ligações que foram feitas ali pelos clientes, e desse volume de ligações, a gente viu que 96% tinham relação com outros motivos que não cancelamento. MPL é o motivo por ligar, é o motivo que o cliente liga para a empresa. E aí 4% que ligaram tiveram essa intenção de cancelar o serviço, né? Cancelar a internet, a TV por assinatura. Desses 4%, 17% não foram retidos, ou seja, ofereceram uma oferta para eles permanecerem na telecom, e 83% foram retidos e 17% não. Desses 17, 95 fizeram cancelamento total, ou seja, cancelaram a internet, cancelaram TV, cancelaram tudo, e 4% cancelou só a TV. Pode passar, por favor. E aí, olha só o aprofundamento que a gente fez, gente. A gente foi olhar também por regional. Então, como é que era esse comportamento por regional, né? A gente percebia que não tinha muita mudança, assim. Você tem aqui, de fato, né, uma separação ali da linha verde para a pontilhada e tal, mas o comportamento é muito parecido, né? Mas aí quando a gente começa a olhar por segmento, ou seja, cliente que tem todos os produtos, tem 2 produtos e tal, a gente percebeu que já tinha a linha P tinha ele destoava bastante ali no final, né? E a gente começou a perceber essa questão do cancelamento majoritário da internet, né? Pode passar. Aí, prometo que eu não vou deixar muito mais técnico, mas vamos lá. A gente separou em 2 grupos, a gente olhou para 50 variáveis, dessas 50, 6 faziam sentido a gente seguir avaliando. A gente usou inteligência artificial para chegar nessas 6. Por quê? Eu conseguia dizer quais eram as variáveis que colaboravam muito para que os clientes cancelassem e quais eram as variáveis que não eram detratoras ali para um cancelamento. Então, a gente percebeu que o volume de ligações, o volume de internet e as quebras de agenda, ou seja, quando vocês agendam a visita do técnico, ele não aparece, alguém já passou por isso aqui? Esses eram os pontos detratores, né? E aí, quando a gente fala de quantidade de decoder, é o aparelhinho, né, que a gente muda de canal, o débito automático e o valor da TV não eram detratores, então eram coisas que a gente não considerava. Pode passar, por favor. E aí, o que a gente viu também? A gente olhou ali de dezembro de 2019 a dezembro de 2017 para entender, né, como é que era o comportamento dos clientes que cancelaram e os que não cancelaram. Pode passar. E aí a gente percebeu nesses 2 grupos que já existe um momento onde existe essa separação nítida, né, de quando esse cliente liga para poder cancelar esse produto, né? A gente percebeu que de 5 a 8 meses antes dele cancelar, existia ali, né, essa decisão de que eu quero cancelar minha TV por assinatura. Pode passar. Então, a gente percebeu ali, até olhando para um desvio, né, que ali, de fato, estava comprovado que era o momento que o cliente queria cancelar o serviço. Então, resumindo, eu não vou ler tudo que está aqui, mas a gente percebe que, no início, o cliente ele tem um relacionamento legal com a telecom, né? Ele apenas tem um contato maior ali. O único comportamento que a gente identificou nesse início é o contato maior com a telecom, né? De 5 a 8 meses, ele começa a ter esse descontentamento, né, por algum agravamento de problema financeiro, e aí ele pode virar inadimplente, de repente, né? É um comportamento que a gente percebeu ali.
2 a 3 meses antes, conforme essa relação ela vai se desgastando, eu ligo, não tem problema resolvido, eu ligo 10 vezes e ainda não consigo resolver esse problema, aí ele vai começar a tomar essa decisão, e aí no dia 0, que é quando acontece o cancelamento, né, depois desse tempo que passou, de 5 a 8 meses antes. Então, quais são as considerações finais aqui que eu queria trazer para vocês desse case, né? A gente tem os principais highlights, né? A gente tem esse ponto de decisão do cliente de, cara, eu vou cancelar meu serviço de 5 a 8 meses antes. Os clientes que têm um volume alto de ligações também cancelam com mais recorrência. Eles também representam também um volume grande de desabilitação muito antes do cancelamento. A desabilitação eu parei de pagar, minha internet está cortada, minha TV, mas eu ainda não cancelei 100%, né? E aí o grupo de churn com a maior média de renegociação também de fatura nos anos seguintes é um outro comportamento que a gente percebeu. Então, vejam só, dados a partir de um público específico, usando ferramentas de design, para a gente tomar uma decisão que vai reduzir bastante o custo e vai ajudar aí muito a nossa decisão no dia a dia de negócio, né? Pode passar, por favor. E aí, eu queria trazer para vocês aqui algumas outras ferramentas que a gente usa no design, né? Então, vamos pensar na persona aqui, Rodrigo Gomes, né? Ele quer realizar um acordo da fatura, né? Porque ele está atrasado, o pagamento e tal. Ele quer mandar esse comprovante, tenta várias vezes mandar o comprovante que ele realizou o pagamento, e tenta ligar para confirmar esse recebimento. Ele fez 6 ligações e essa jornada de cancelamento durou 24 dias. Olha só o suplício, né? Imagina, vocês 24 dias tentando cancelar um serviço. E aí a gente fez aqui um mapa de empatia, uma outra ferramenta bem interessante de vocês usarem, que diz como é que ele se sente, como é que ele vê, pensa, fala, faz, quais são as dores dele, quais são os desejos dele. Então, focando aqui nas dores, ele tem essa dificuldade para honrar com o pagamento, ele não tem todos os canais que gostaria. Então, imaginando um cenário de família, né? Às vezes a pessoa contrata uma TV por assinatura só por causa do Discovery Kids e do canal de esporte para ver futebol. Mas você não quer todos aqueles canais, né? Você não quer ter Globo News e outros tantos que tem ali. Então, como é que você consegue pensar numa solução que seja adequada para esse perfil, que eu comentei no início também? E os desejos dele não ter dor de cabeça com a fatura, ter o que ele combinou respeitado, ter um conteúdo que não precisa olhar fora da plataforma, fora da TV, e ser valorizado pelo tempo de casa. Ou seja, ele está 8 anos com a Claro, com a Vivo, com a Oi, com a TIM, ele quer ter essa relação ali reconhecida e valorizada, né? Pode passar, por favor. Então, aqui a gente destrinchou a persona, não vou ler tudo, mas foi interessante a gente conhecer quem era esse cliente, porque a gente começou a entender qual que era a renda dele, quantos anos ele tinha, qual era o nível de digitalização dele. Isso é importante também, porque às vezes a gente está querendo vender um produto super digital, super tecnológico, mas o nosso público ele precisa de uma solução simples, né, para que ele consiga no dia a dia ver valor nesse produto, né? E aí a gente trouxe aqui vários insights que deixavam muito claro quem era o nosso cliente, né? Com comportamento de consumo, principais necessidades, pontos de dor, motivações e tudo mais. Pode passar. E eu não vou entrar no detalhe de todos também, mas aqui a jornada é uma outra ferramenta legal de vocês usarem. Deve ter ouvido falar, mas aqui a gente mapeou tanto as ações, né, que esse cliente teve ali durante esse processo de cancelamento, quanto as falas que ele teve ali durante as ligações, esse arco dramático que a gente chama aqui com as carinhas, né? Ou seja, que momento que ele, né, ficou triste, decepcionado com a Telecom, momento que ele ficou mais feliz, momento que ele ficou mais triste, porque isso aqui dá muita clareza para vocês de onde tem os principais pontos de dor para que vocês consigam trabalhar em ações que resolvam essas dores, né? Quais são os canais de contato que ele teve nesse processo? E quais são as áreas internas da Telecom que ele teve contato, que no caso dele foi a área financeira. Pode passar. Pode passar mais 2. Aí. E aqui no final... Pode mais um, por favor. E aqui no final tem, né, a jornada onde ele realiza ali o cancelamento, enfim, e não quer mais ter essa relação com a Telecom. E diz que está muito insatisfeito com os procedimentos adotados pela empresa, e vira um detrator, e é uma pessoa que não teve uma experiência boa, ela vai falar mal para muita gente, né? Então, é terrível. Por isso que é importante a gente ter muita clareza desses pontos de dor para vocês trabalharem em ações ali. Bora lá.
Boa. E aí, voltando para aquela pergunta do início, né? Que momento que esse cliente tomou a decisão para cancelar e enfrentar essa jornada de cancelamento? Porque a gente já tem consciência de que cancelar um serviço numa telecom é muito, muito difícil, muito trabalhoso. Então, eu me dispor a enfrentar essa jornada quer dizer que eu estou muito nervoso e muito insatisfeito, né? Pode passar. E a gente percebeu, como eu falei lá no início, que de 5 a 8 meses antes ele já tem um comportamento, olhando para os dados, de que ele não precisa mais de todos aqueles canais, que o valor está acima do que ele pode pagar e que os streamings hoje podem atender ao que ele precisa, né? Pode passar. E aí, nesse projeto, a gente olhou para essas 3 primeiras camadas daquele processo de dados, né? A gente olhou para a parte estruturante, descritiva e preditiva. E aí, algumas ações aqui, só para fechar, rápidas que a gente fez. Então, imagina o seguinte, né? Como é que a gente pode criar um fluxo de retenção de clientes mais automatizado? Ou seja, tem clientes insatisfeitos com determinado produto. Por que eu não posso criar um produto de maneira mais automatizada que oferece só o Discovery Kids e o Premiere para esse cliente, né? Já que eu já sei que ele vai ligar falando isso. Cara, eu não preciso de 150 canais, eu quero 3 e quero pagar por isso, né? Ou quero só um streaming tal. Então, aqui, através de uma URA, do atendimento personalizado e automatizado, a gente consegue resolver esse problema. Essa foi uma recomendação que a gente fez ali. Pode passar mais um? Aqui, pensando em ChatGPT, né, que a gente tem falado muito, ouvido bastante e tal. Na época, a gente não tinha ainda com tanta... não estava tão disseminado o ChatGPT, mas como é que eu crio ali um card, né, com uma comunicação adequada para aquele contexto, né? Ou seja, o Dimitri, que tem filho, família e tal, e está em determinada situação, de acordo com o histórico, com os dados que eu levantei dele, eu vou falar esse texto. E para o Tiago, eu vou falar esse texto. E para a Andressa, eu vou falar esse outro texto, né? Então, a gente adaptar de acordo com as informações, né? E aí, através disso, você consegue ter uma retenção maior de clientes. Pode passar. Então, aqui eu até antecipei um pouco. Ali é mais o texto, aqui é mais o speech de retenção. As telecoms, elas também têm muitas ilhas de atendimento, né? E aí, a partir disso, você consegue também, de repente, criar para o time de atendimento cards específicos, né, que podem ajudar o time de atendimento a ter uma estratégia de retenção mais adequada para cada problema, né? Então, pessoas de 17 a 34 anos passam menos tempo na TV tradicional. Como é que eu penso num speech que, né, numa fala que seja mais adequada, né? Segmentar a fala também, conforme o perfil do cliente, como eu falei agora há pouco, né? Enfim, dá para a gente pensar em alguns caminhos nesse sentido. Acessibilidade e humanização, né? Então, pensando numa visita técnica, né? Como é que a gente consegue aqui, então, enviar um SMS ou fazer uma ligação, avisar o técnico que ele está a caminho com um prazo de chegada? Que às vezes a gente fala, putz, vou ter que ficar aqui o dia inteiro em casa para receber o técnico, né? Como é que a gente adequa esse processo, esse trabalho, para que as pessoas fiquem só um determinado tempo para esperar esse técnico e ter o conteúdo antes para que as pessoas também saibam que o técnico está chegando e tal? Pode voltar um pouquinho? Segurança, pensar no seguinte, né, que tem muito golpe também, né, pessoas que se passam por alguém de operadora e fala que é o técnico, a gente fica com aquele receio de, putz, quem é essa pessoa? Ela está toda uniformizada com o uniforme da Telecom, mas não é. Então, como é que a gente consegue, de repente, mandar um código verificador, né, para o cliente e que ele consiga, ali como o iFood faz hoje, né, digitando os 4 últimos dígitos do celular, para que as pessoas consigam ter essa segurança também, né? Quebra de agenda, quando, né, a gente agenda uma visita e o técnico não vai. Como é que a gente consegue, de repente, criar um canal rápido para entrar em contato, né, com essa telecom, para entender o que aconteceu e reagendar uma visita de maneira muito simples no próprio app, de repente, da empresa, né? Pode passar. Quando a gente fala de atendimento, né, definição de criticidade. Então, como é que eu consigo categorizar o cliente crítico, né? Um cliente que eu consigo ter mais manejo, eu consigo ter mais atrito ali na jornada de atendimento, e um cliente que, putz, já está no limite, a gente precisa resolver esse problema. Então, a gente também tem essa definição do nível de criticidade para atender esse cliente. E também uma ilha especializada de atendimento, né? Como é que, de repente, eu crio um grupo de atendentes que sejam específicos para fazer uma retenção de um público específico, né? Então, essa é uma outra ideia que surgiu ali na nossa ideação. Pode passar. Tem várias outras ideias aqui. A gente falou de recibo de atendimento, a gente falou de régua de comunicação mais adequada também, de acordo com esse modelo preditivo de churn, de cancelamentos.
Mas é isso, eu queria trazer esse overview para vocês, né, de como é que a gente consegue olhar para os dados de maneira mais aprofundada, com mais propósito, assim, né, porque às vezes a gente olha para o dado de maneira muito superficial, né, e é importante a gente olhar para os dados e aplicar ele no nosso negócio para que seja mais efetiva as nossas ações e aderentes para os produtos que a gente está querendo colocar no mercado, né. E eu queria agora abrir para a gente bater um papo, enfim, queria ouvir vocês e vamos conversar. Quem tiver dúvida, pode trazer também os processos e tal. Aqui? Fala, Dimitri, tudo bem? Na real, eu queria saber como é que funciona a entrega desse tipo de modelo para o negócio e depois como é que você valida que, de fato, aquilo que você entregou foi aplicado. Se não foi aplicado, ao menos foi adaptado a uma regra de negócio mesmo. Como é que você valida, faz um QA pós-entrega desse modelo? Legal. A gente... Deixa eu só tomar uma água aqui, gente, só um minutinho. Boa. Geralmente, quando você fala de empresas grandes, você geralmente tem um processo muito burocrático ali para aplicar e implementar, né? Mas é super importante que, né, se você for um prestador de serviço, né, e trabalhar com isso, você tem ali junto com você os gerentes, a galera da diretoria e tal, junto para poder ser meio que um apoiador desse projeto, né, para que ele seja implementado. A gente tem MVPs, né, a gente consegue... Como é que a gente quebrou isso? A gente pegou uma única ilha, uma única cidade, fez o teste do modelo de churn ali, né, de modelo de cancelamento, e a gente foi acompanhando os resultados durante as semanas seguintes, né. E aí, não tem bala de prata, né? Não tem bala de prata. A gente vai chegar, vai ali implementar. Pode ser que dê certo, pode ser que não, a gente tem que fazer ajustes, mas é importante ter essa abertura. Lá no caso, a gente conseguiu aplicar, a gente começou a ter uma oferta específica para pessoas que queriam, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui, só Discovery Kids e canais de esporte. Então, não queria mais todos os produtos dessa telecom. Então, foi um caminho que a gente fez. A primeira pergunta foi sobre como implementar, e a segunda foi... a validação? Então é isso, né? A gente vai acompanhando durante as próximas semanas, depois da implementação, das regras e tal, para entender, né, o quanto de resultado financeiro isso está trazendo. No caso dessa empresa, o resultado financeiro é você diminuir o número de cancelamentos que já existiriam, independente de estar implementando um modelo novo ou não. Entendeu? Respondi? Boa. A minha dúvida é, quando a gente não tem um modelo ainda maduro de obtenção dos dados, ou seja, input para análise, como que a gente consegue se organizar como empresa para começar a estruturar ou criar um pensamento voltado para, no futuro, utilizar os dados? Obrigado, Martin. Eu acho que o primeiro passo é... Você pode começar com ferramentas que são do seu dia a dia, um Excel, um Google Planilhas, né? Hoje você tem muitas ferramentas gratuitas que você pode usar, tipo o Google Analytics, né? Que você, às vezes, tem uma tag que você vai colocar no seu site e ela já vai te trazer dados básicos ali para você acompanhar. Ou seja, onde a pessoa clicou, quem navegou, qual é a região que essa pessoa está, o gênero, porque de repente você quer direcionar, né, para algum gênero. Enfim, tem ferramentas bastante simples de implementar que você já consegue dar um passo zero, assim. O Facebook é outra ferramenta, para quem está empreendendo também, que ela é bastante simples, né, para você capturar dados. Se você for investir em mídia, por exemplo, né? Então, Instagram, Facebook, se você fizer um anúncio, você vai sentindo ali, fazendo um teste A, B e C, né, de qual post trouxe mais resultado, trouxe mais conversão para o seu site. Você vai direcionar essa visita para o seu perfil do Instagram, ou você vai direcionar essa visita para o seu site para converter num lead para você depois entrar em contato com essa pessoa e depois gerar um negócio, né? Então, acho que o passo zero é você usar essas ferramentas gratuitas que estão agora disponíveis no mercado, usar Excel, Google Planilhas, Facebook Ads, Instagram Ads, Google Analytics, né? Então, são ferramentas que já te dão esses insights de comportamento e que conectam também para você saber se a sua campanha, aquilo que você está investindo, está trazendo um resultado financeiramente positivo ou um resultado de marca, né? Às vezes você tem uma intenção não de criar, de trazer
um resultado financeiro, mas de se posicionar no mercado, de você se lançar, né, se tornar conhecido, né, no mercado. Então, acho que são esses caminhos. Beleza? Alguém? Mais alguma dúvida? Então, acho que é isso, gente. Obrigado. Eu queria agradecer aí a presença de todos, agradecer também a organização do evento, Maitê. E aqui estão os meus contatos, meu e-mail da Profile, meu perfil do LinkedIn, o QR Code, e fico à disposição. Obrigado, pessoal.